Well, welcome everybody. Bienvenido, to our beginning fall series of transformative conservation conversations. This is number 5, and we have one today, and we have one at the end of October and one in November. So before we get started, just to review, we always begin with a reading. And just to remind everybody, we will have at least 3 languages today. So please turn on your translations, turn on your captions, turn on your subtitles for your speaking language and your listening language. Because we're going to be in Portuguese, we're going to be in Spanish and English today. And Gail and Sylvia may be in the chat. You can help people if any of them have trouble. So there are our opening words. And, I just feel we have a guest from Brazil today. So we should hear from words from Chico Mendes. And he said, "At first, I thought I was fighting to save rubber trees. Then I thought I was fighting to save the Amazon rainforest. Now I realize I am fighting for humanity." And it's not a either or, it's all of it. The trees, the forest, the birds, the people. And I thought that would be helpful to welcome Dr. Flavia Martins, because she's from Brazil and because she's going to be talking about how important the human aspect is to conservation and to transformative conservation. So, just for people who might be new today, what do we mean by that? It means that in conservation, we really look at transforming, which means big changes, and how humans relate to each other, the forest, and to birds. And we also how we want to change our societies so they are just and where all beings can flourish. And that has to really change. So these conversations are here. So we're just little people and little organizations. And how can we change society and change everybody so they have a different relationship? Well, but maybe we can change how we are. And by having these conversations, we can support each other in the transformation that our earth needs and that what we do. So these conversations are supposed to be cutting edge, are supposed to be out there. We want to know how we can do better. Let me remind you, it's recorded. So if you don't want your video to be shown, just blank your video. And these will be available later. One other little piece before we get started is the way we are with each other in the chat and in our questions. So this is in Spanish and English. These are just some of the ideas that people have of how they want to be with everybody in this phone call: confidentiality, compassion, respect. So we call ourselves to our better selves because this is hard work and we need each other. So as Gail already mentioned, this is about transformation, which means we need strong relationships. And so if you're just came in and you haven't introduced yourself, maybe say hello, where you're from, and what brings you here today. Just go ahead and write that in the chat. We will have time for questions towards the end. I will be asking questions of Flavia. But you write questions too and comments, and we'll get to your questions, hopefully all of them. So I'm going to stop sharing the slides in just a second, but I wanted to introduce Dr. Flavia de Campos Martins. She's a professor from the University in Brazil. She emphasizes human dimensions, ecosystem monitoring. Yes. É, eu queria agradecer primeiro, thank you
for the invite, pelo convite, por estar aqui. É uma honra, é uma alegria. Eu queria pedir desculpas para vocês, porque eu vou falar em inglês, em português e não em inglês, porque eu me sinto mais à vontade, fico menos nervosa, não tenho fluência no inglês. Então, qualquer coisa, a minha amiga Cláudia está aí, já fico confortável porque ela está aí para me ajudar. É uma querida amiga e trabalha comigo. O artigo que você leu foi em coautoria com a Cláudia, então eu sei que ela vai me ajudar. É, assim, né? Ela pode me ajudar se ela estiver aí, né? Se ela precisar. Enfim, bom, qualquer coisa vocês me digam também e a gente vai tentando se entender por aqui. Eu, então, sou brasileira e eu queria contar para vocês uma coisa interessante. Eu nasci numa cidade e estou aqui hoje chamada Araras. Em inglês seria, ah, Claudinha, me ajuda. Arara Ara- não é o termo que a gente usa geral para papagaio, parrot. mas seria, Arara seria, ai, eu Eu te pensei, falo aqui, eu já te falo. Já te falo. tá, quer dizer, o nome da minha cidade é o nome de um psitacídio, né? Então, vejam como a gente está em sintonia aqui, né? Acho que eu nasci com já com isso no meu destino. E eu sempre, Macau, o nome da minha cidade, Macau. Inclusive, é, eles soltaram algumas araras e a gente pode conversar sobre isso mais tarde, que também tem umas questões interessantes. E eu, bom, fui fazer biologia, sempre soube que queria ser bióloga. Tá dando certo a legenda? Tá. E sempre soube que queria ser bióloga e gostava dos bichos, né? E eu era aquela pessoa que dizia assim: eu gosto de bicho, não prefiro os bichos às pessoas. Gosto mais de estar com os bichos do que com as pessoas, embora nós todos sejamos bichos, animais, né? Mas eu era essa pessoa que dizia isso, né? Lá na minha juventude. E por mim, né, na minha juventude, hoje também, viu, gente? Eu, por mim, se me deixasse, eu só ficava no meio do mato, né? Ouvindo os passarinhos, no meio dos passarinhos, no meio dos bichos. Mas, principalmente quando eu fui, há quase 10 anos atrás, quando eu fui para Pernambuco, né? Eu sou de São Paulo, eu sou daqui de Araras, que é uma cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e me mudei, passei, né? Fui trabalhar na universidade e fui para Pernambuco. Eu já tinha essas questões na minha cabeça de pensar por que que as pessoas aqui é diferente dos Estados Unidos. Porque as pessoas, eu não sei exatamente como é aí, mas as pessoas ainda capturam muito os bichos e compram as aves em feiras, numa atividade ilegal, né? E tem muitos passarinhos em casa, né? Em gaiola. E às vezes, por exemplo, em São Paulo, eu via muito o sabiá laranjeira, que é Turdus rufiventris, Turdus. E ele estava na gaiola cantando, e o bicho.
cantando solto. Então eu pensava, mas por que a pessoa bota na gaiola, coloca, por que que a pessoa coloca na gaiola, captura o bicho, coloca na gaiola, se o animal canta muito mais bonito, solto, né? Então já eram questões que ficavam na minha cabeça. E quando eu fui para a universidade, eu já tinha isso, é, exatamente, Laura. É, quando eu fui lá para a universidade, eu comecei a trabalhar com as aves na Caatinga e, e lá ainda é mais forte ainda, o Brasil inteiro, essa cultura, essa prática de ter as aves em cativeiro é grande, é muito forte, mas no Nordeste do Brasil, isso ainda é mais acentuado, é mais forte. E ainda tem algumas coisas que se acrescentam a isso, né? Que é a questão da pobreza, né? Então, ainda tem a questão da pobreza. Então, algumas pessoas caçam para comer, caçam, capturam a ave, ensinam a ave a cantar para vender. E sempre associado muito e com essa coisa da renda. Ah, mas é porque ele precisa da renda. Então, isso começou a me intrigar. Quanto, né? E algumas questões, eu comecei a me fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, quanto que as pessoas caçam porque elas têm fome ou porque elas têm o hábito de caçar, porque elas têm o costume, porque é da cultura delas, né? Quanto que é fome e quanto não é, né? Essa caça, ela tá ela é como, né? O que que tem, o que mais está junto? E aí eu conheci Claudinha. E aí foi aí que eu me interessei pelas dimensões humanas, porque as dimensões humanas, elas vão buscar entender os determinantes, né? O que vai, o que está por trás desses comportamentos humanos, nessas relações com a vida selvagem, com a fauna, certo? Então, crenças, valores. Então, eles valorizam, né? Quais animais são mais valorizados? Quais crenças eles carregam, né? O que que essas pessoas pensam sobre aquilo? O que que elas aprenderam com os seus pais, com seus avós, que influenciaram esse comportamento, né? A tradução, a legenda aí não é bem literal, gente. Eu estou vendo aí, mas não sei se vocês estão entendendo, mais ou menos. I was able to follow most of that, 90% of it. Gail and Sylvia, how was it for you all? Yeah, I got it to work and it's fine. Yeah. Yeah. Yeah, we É, we we understand. And
I was touched. I felt when you talked about the birds being hurt, it sort of it led you to feeling their hurt and wanting to know how to work with the humans that caused the hurt. And I think many of us come to the human dimensions of conservation because we see suffering and we feel it ourselves. So I think your story is a lot of our stories. And maybe to help us out, you could tell us what is meant by human dimensions of conservation. What and why is it important for conservation? Sim. Eu já comecei a falar um pouco sobre, né, as pesquisas nas dimensões humanas vão tentar entender, então, essas crenças e essas normas que vão influenciar o comportamento das pessoas nas relações com a vida selvagem, principalmente com a fauna, né? Mas hoje a gente já até pensa em relação à natureza como um todo. No começo, né, as dimensões humanas foram pensadas mais em relação à fauna. Mas hoje eu acredito que as dimensões humanas elas já são pensadas nesse sentido de já como um todo e sempre nesse sentido de tentar entender, né, descrever, entender, prever os comportamentos e as relações, não só de conflito, mas também aqui, por exemplo, com as aves, muitas vezes não é conflito, é de empatia, né? É de admiração, né? Que se estabelece, então, essas relações que se estabelecem entre pessoas e natureza. Porque o que nós queremos e o que nós precisamos é mudar comportamentos, né? Quando a gente fala de conservação, e eu acho que foi muito nesse sentido que que a conservação errou, né, ao longo do tempo, e faz parte também, né, das ciências, ela focou só na natureza, como se a espécie humana tivesse fora, né? Como se a gente tivesse fora, como se a gente não fizesse parte dessas relações. Então, elas focaram, então, e muita gente ainda faz isso, infelizmente. Então, muito dinheiro, muito tempo, muitos esforços são concentrados, por exemplo, nas espécies ameaçadas. Mas a gente esquece, as pessoas esquecem que essa espécie está ameaçada muito por conta de ações humanas. E muitas vezes, e a questão é, nós precisamos coexistir. A gente não vai tirar o ser humano, não tem como tirar o ser humano. A gente, eu sempre dou exemplo para os meus estudantes do Parque de Yellowstone, quando foi criado, né? É sempre um exemplo, né? De, tipo, você quer botar uma redoma de vidro ali, você não consegue, né? Você tem que pensar no manejo, você tem que pensar na coexistência das pessoas com aquela natureza. Então, vai pegar fogo, vai ter gente ali que precisa atravessar aquela área. Como é que essas pessoas vão conseguir coexistir? E muitas vezes, sabe, quem dita as regras, quem faz o projeto, quem pensa na conservação, não é quem mora ali dentro, é quem está fora.
e muitas vezes colocam regras. Eu entendo, gente, que precisa, que muitas vezes a gente está pensando na espécie, mas não pode caçar. Claro que eu sou a favor de não caçar. Mas veja, não adianta simplesmente botar uma regra, ó, não pode caçar, porque tem toda uma. A pessoa não vai deixar de caçar simplesmente porque existe uma regra não caçar. Aqui no Brasil é assim. E chega no juiz, e, por exemplo, se ele é pego, chega no juiz, o juiz fala, ele caçou porque ele estava com fome, e libera ele. Então, vejam, como é complexo. Então, é fundamental que a conservação pense para além e busque ferramentas para a coexistência, para pensar como é que a gente vai é, coexistir e pensando nas pessoas que vão ficar, porque muitas vezes você joga lá um monte de regra, várias regras, que quem vai lidar com as regras diariamente não é quem fez, né? E nem sequer consultou quem vai ter que responder ou obedecer aquelas regras, né? Elas não foram nem sequer consultadas. E aí você não tem aquelas pessoas aliadas à conservação, você tem aquelas pessoas, pelo contrário, elas ficam com raiva, inclusive do bicho, inclusive do papagaio, inclusive da arara. Aquelas pessoas ficam magoadas, né? Elas ficam chateadas. Então, para a conservação é fundamental que a gente considere as dimensões humanas para que a gente tenha eficiência e para que a gente tenha, para mim, conservação não é conservação sem justiça socioambiental. Não tem como você conservar uma espécie e do lado ter uma população passando fome. Para mim, isso não entra na minha cabeça. Para mim, tudo tem que estar alinhado. É o rio, são as espécies, mas são as pessoas que vivem ali também, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa das dimensões humanas, que daí são pesquisas que vão envolver não só as ciências da natureza, mas também ciências sociais, ciências humanas, por exemplo, psicologia, né? Sociologia, né? Porque vai nos ajudar a entender como mudar esse comportamento, né? E, na verdade, assim, a sociologia, por exemplo, e eu venho lendo coisas para além até para entender como as organizações coletivas, né, como a coletividade se dá, para a gente pensar em como conversar, como a gente escuta, como os grupos coletivos se organizam, né? Porque não é simplesmente cada um pensando individualmente dentro de um grupo, né? São questões complexas e a gente precisa de várias outras ciências, né? A gente precisa parar de andar sozinho, né? A biologia ou, enfim, as ciências da natureza, né? A biologia da conservação é uma ciência interdisciplinar, assim como a ecologia. Para mim, transdisciplinar, ela precisa conversar com outras ciências e trazer novas soluções para a gente alcançar uma justiça socioambiental e
um ambiente sustentável, né? Que é o que a gente quer, com as espécies que a gente tanto ama, conservadas. Acho que eu respondi, Laura. Oh, I have so many questions and comments. It I've heard it say, or sometimes we say, e- conservation is about people, you dummies. Yeah. And it took me a while to learn that, but living with the people and communities, you go, oh, it's a people problem. And another saying we have is if the people are not flourishing, if the people do not have well being, neither do the parrots. And if the parrots don't have well being, then it's probably that the human communities do not. And so it's all together. Flavia, I want to change my question for you. I hope you're ready for this. Ok. Um, so we're talking about transformation, humans changing behavior, changing a just society. We're little people, we're little conservation groups. Do you have hope, or how is it that you have hope that we can do this? Where is your hope? Where should we have our hope in this? É difícil, pergunta difícil. You can skip the É, question. You can skip the question. não, não, Okay. não. Eu gosto de coisas difíceis. Okay. Recentemente, eu com Cláudia e mais uma amiga, nós estamos num projeto investigando, pensando como as mulheres nos semiáridos, em regiões semiáridas que falam o português, então Brasil, África e Portugal, como essas mulheres se organizam coletivamente para melhorar as suas vidas ali, né, nessa questão da natureza mesmo, ambiental e como elas se organizam coletivamente. E quando eu olho para essas mulheres, eu vejo que tem sempre, quase sempre tem um trauma, né, na vida delas, e acho que na vida de quase todas nós, e sempre tem uma superação, e sempre tem uma vontade de melhorar o seu entorno. Elas nunca querem andar sozinhas. A gente tem conhecido muitas mulheres assim, que querem melhorar a vida de outras mulheres. E eu até me emociono, porque é aí que vocês me desculpem, eu ando numa fase difícil, mas é nessas mulheres que eu deposito a minha esperança, porque porque eu acho que porque eu acho que é isso mesmo, né? Se a gente não tentar transformar aquilo que nos incomoda, eu acho que a gente jogou fora a nossa vida, né? Eu acho que a gente jogou. Eu sou uma pessoa que eu não fico pensando muito, embora eu seja uma pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa espiritualista, sabe? Mas eu não sou religiosa. Então eu não penso para depois da minha morte. Eu penso que eu tenho que viver a minha vida. E é nesse momento que eu tenho que fazer as coisas para mudar. E, e eu realmente tenho uma paixão e um amor muito grande
pelas aves, pelos bichos e graças, Alicia. E, e pelas pessoas também. E pelas pessoas. E eu quero que elas melhorem. Só que às vezes é difícil, né? Muitas vezes é difícil. Porque a gente acha que a gente não consegue. Você fica pensando assim, não, mas o que que eu posso fazer sozinha? Sozinha a gente não faz. A gente faz no coletivo. Eu acredito nisso. Eu acho que vocês, quando se reúnem aqui, vocês fazem a diferença. É realmente transformadora. Porque vocês só no desejo de buscar, e Loura foi tão, veja, ela me viu lá falando, ela não, né, a língua não foi um impeditivo, né? Então, acho isso importante também, né? Para além de ficar buscando, e na maioria das vezes a gente sabe que é isso que acontece, né? As pessoas buscam por homens com muitos títulos e muitos artigos e muito conhecidos, e quase sempre, e muitas vezes são homens. Claro que tem muitas mulheres, que têm muitos artigos, que são reconhecidas, mas muitas vezes os homens são mais lembrados. Enfim, me desculpem fazer essa, né, reafirmação, né, mas também está no meu trabalho chamar atenção para as questões de gênero, e não só das mulheres, né? Mas mulheres pretas, mulheres indígenas, e não só mulheres, né? Toda a comunidade, enfim, LGBTQIA+, enfim, né? Porque a gente precisa dessas pessoas. Quanto mais diversidade a gente tiver nas falas, nas ciências, na natureza, cultural, mais a gente ganha. Eu acho que está aí a minha esperança. Por mais que eu me desanime em vários momentos, saber que tem mulheres como eu também, que também pensam como eu e que também querem transformar e que são muito mais fortes às vezes do que eu, me estimulam. And Flavia, you have given us a great gift by answering that question and struggling with it with us. I think we all struggle. And so you let us be with you and be with the reality. So thank you for saying some of the most important and impressive things I've heard in our series of conversations here. So thank you for making this real and alive. And we had a whole conversation on queer ecology a, a couple of months ago because of the importance of gender issues and transformation. So I wanted to affirm that's a whole piece of this and looking at all of that. And so I think what I heard was again, it is out of our hurt and suffering that comes our empathy and our courage to work collectively. And that I heard that several times from you, collective, collective, collectively. I think that's where the part of where you said your hope is. So tell us, Flavia, how can we conservationists, and I think many of us here are in with parents, not all, how do we organize? I hear you talk and I want to go out and fight the revolution. So how do we do that in our distracted, harmed, buying into our culture lies? How do we as conservationists organize collectively?
É, eu acho que a primeira coisa é a gente não pensar que a gente tem a resposta. É, é a gente tentar construir a resposta com os outros, com as outras pessoas, sabe? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim: não, a gente, no nosso projeto, a gente inclui as pessoas. Aí o projeto vai lá e simplesmente já vai com a resposta e com tudo pronto para aquela comunidade simplesmente aceitar. Ou, né, assim, eles são obrigados. Ah, então tá, tem um projeto de educação ambiental, tem lá uma oficina, eles propõem uma oficina de apicultura ou uma oficina de qualquer oficina que seja, mas o projeto já foi desenhado antes. Ele não, as pessoas não foram escutadas antes, sabe? Eu acho que primeiro a gente tem que, antes da gente desenhar o projeto, então, por exemplo, eu quero trabalhar com arara azul de Lear, Anandorrincus leare, lá na Bahia. Então eu vou lá primeiro e eu acho que eu tenho que ver o que as pessoas pensam, o que elas sabem sobre a arara, o que que elas pensam, o que elas gostariam de um projeto de conservação, o que que elas acham que seria importante de um projeto de conservação envolvendo a arara azul. Ou é, né? Ou o que que elas gostariam para a vida delas envolvendo a caatinga? O que que elas acham importante, né? Se eu quero soltar a ararinha lá, quero reintroduzir o bicho lá, né? A ararinha ali. As pessoas querem? Eu acho que essa é uma pergunta honesta, tem que ser feita. A pessoa tem que ter direito a dizer, não, eu não quero. Aí você vai perguntar por quê. E aí eu acho que cabe, bom, a maioria acha que não deve. Então nós vamos ter que dar um passo atrás antes de fazer um projeto de reintrodução. Nós vamos conversar com essas. Se eu acho muito importante reintroduzir a ararinha ali, nós vamos então fazer um projeto para conversar com essas pessoas. Mas não para. Aí tem uma coisa que Cláudia me ensinou e que eu acho, e isso eu tenho carregado para minha vida, que é uma frase. Claudinha, é isso, eles têm que entender a frase. As pessoas, elas não são um meio para eu conseguir o que eu quero. Elas são um fim em si mesmas. Então eu não posso obrigar a pessoa a aceitar, porque eu acho que é importante aquele projeto naquele lugar. Às vezes ela pode não achar importante, mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente fazendo, explicando, conversando, às vezes ela mesmo assim ela pode achar que não é importante e ela tem o direito de não achar. Infelizmente, às vezes, nem todo mundo vai pensar. Infelizmente, não, felizmente, né? As pessoas pensam coisas diferentes e a gente tem que aceitar isso. É, eu acho que é por aí, a gente ouvir e aí a gente não tentar convencer, mas ouvir e conversar, explicar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu gostaria de ver num mundo que eu acho melhor.
e a pessoa vai dizer o que ela acha. E aí, é claro, não é só um diálogo, mas a ideia é que seja uma conversa para além de um diálogo, né? E quanto mais. E quase sempre, gente, eu acredito no que o Wilson fala, né, da sociobiology, né, que a gente tem uma afinidade, a gente é natureza, a gente faz parte da natureza. Então, eu acho que a gente tende, principalmente quando a gente vai conversar com as pessoas que vivem ali perto da natureza, que vivem, eu digo assim, mais, né, menos em centros urbanos e mais próximo, né, de áreas vegetadas e tudo mais, né, de florestas e de vegetações. Essas pessoas dão muito valor à natureza, pelo menos a maioria. Então, eu acho que a gente consegue, sim, encontrar uma solução coletiva, mas a gente precisa ouvir. Eu vejo que elas se sentem muito, e com razão, na minha opinião, elas se sentem muito deslegitimadas, muito desvalorizadas, quando ninguém pergunta nada para elas. Simplesmente passam pela terra delas, né, no quintal delas, né, na frente da casa delas, com um monte de ação, botando caixa ninho, tirando abelha, botando abelha, enfim, né, fazendo ações sem eles falam assim, né? Aqui na Bahia eles falam assim: Flávia, a pessoa não parou para tomar um cafezinho. Vejam, eles reclamarem que a pessoa não parou para tomar um cafezinho. Vocês entendem que vocês gostam de café também. A gente ama café. Tomar um cafezinho aqui, né? Você parar numa casa e tomar um cafezinho significa que você está ali conversando com a pessoa. Você vai bater um papo, você vai conversar com a pessoa. Então, quando eles reclamam, eles não passaram aqui tomar um cafezinho, né? É porque eles não foram ouvidos. E eles moram ali. Eles fazem parte daquele ecossistema. Então, é como se eles fossem excluídos. É como se o papagaio fosse mais importante. A gente não quer que o papagaio seja menos importante, mas a gente também não quer que ele seja mais. Ninguém tem que ter mais, né? Eu acho que é isso, a nossa hierarquia, né? A gente colocou essas hierarquias. Eu acho que é isso, assim, é uma visão muito antropocêntrica de que a gente é um pouco melhor ou que a gente está acima. Não, eu acho que a gente está é tudo aqui, ó. A gente depende, assim como eles também, né? E são relações que se estabelecem. Mas não dá para ou botar, horas bota o ser humano lá em cima, dependendo de quem é. Por isso que tem a ver, né, quando a gente fala de gênero, de raça. Então, dependendo de que raça é, de que gênero é, de quanto tem de dinheiro, você bota para cima ou para baixo. E não tem que ser assim, né? Eu acho que a gente tem que lutar para que. E aí, para mim, o caminho é ouvir. E desde o início de qualquer projeto, incluir sempre e valorizar essas ações com as pessoas do mesmo modo que as outras ações dentro do projeto. O que a gente vê, pelo menos, não só aqui no Brasil, mas às vezes essas ações, por exemplo, de educação ambiental, elas ficam relegadas a uma coisa menor. Ações pequenas depois de tudo que. O projeto de conservação já foi todo feito, e aí fica
10% do projeto virou educação ambiental. E aí não dá, né? Você não consegue resolver conflitos assim. Oh, so conflict. That was my other new question for you that wasn't programmed. But I just want to lift up again what I heard on your how we can be transformative with human dimensions. Listen, be ready to hear a no, be ready to step back, and coffee will solve everything. Just have some coffee together. So you mentioned conflict. So how do you deal with how does human dimensions help us when we go and we listen to a community, but they're divided? They're fighting with each other. Part of the community wants to sell the land to the drug traffickers, and the other half doesn't. And they fight over who is the leader. They change leaders every other month, and money from outside is coming in to make new factions. So how do we listen to a no when power is involved and when conflict is involved? É, bom, veja, a gente tem vários atores sociais agindo. Então, você vai ter o governo, né? Você vai ter a polícia, você vai ter a comunidade, eventualmente você vai ter uma facção. E nas pesquisas, a gente vai buscar definir como cada ator social pensa e age, buscando também trabalhar de maneiras diferentes com cada ator social, porque nas pesquisas sociais, né, claro, a gente vai ter que, e isso é, vejam, isso é intuitivo nosso também, né? Nós somos pessoas e intuitivamente você sabe que se você tem uma facção ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Minha irmã, ela, ela é voluntária em programas sociais, né? Então ela entrega marmita e comida numa área de São Paulo, né? Numa área pobre de São Paulo. E só que assim, como ela vai e ela é fonoaudióloga, como ela está entrando ali na comunidade para fazer um trabalho social, ela tem a permissão desses da facção que controla aquele bairro, vai, aquela comunidade. Então ela tem acesso liberado, e é claro que ela não vai chegar brigando com eles. Ela vai falar de um modo diferente com eles e ela nem vai falar muito com eles, mas eles sabem o que ela faz ali, né? E vai ser outro modo como ela vai falar com as pessoas que vão ali buscar a marmita. Às vezes, tem casos de pessoas brigarem pela marmita. Aí ela tem que interceder. Fala, não, calma, você leva essa e eu vou te dar outra. Aí ela tira, ela pega, enfim, dá um jeito de arrumar outra para a pessoa, né? Então, veja, é a mesma coisa, né, nas pesquisas e nesses comportamentos. A gente
vai ter maneiras diferentes de tratar cada ator social, mas cada ator social tem um papel. E a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, por exemplo, ali vai ter a fiscalização, vai ter o papel do gestor ambiental, né? Do gestor do ICM, enfim, né? Das polícias. E aí cada um vai ter que. Então, muitas vezes esse mediador, essa a gente, enfim, essa mediação de conflito, às vezes não cabe a nós. Às vezes cabe a um juiz, às vezes cabe a entende? Porque a gente também tem que se cuidar, né, e se proteger. Então tem coisas que cabem a gente, né, que vão caber ali dentro e tem coisas que não, mas é isso, eu acho que o que tem que estar claro para a gente dentro da conservação é qual é o papel de cada ator ali. E como que a gente vai tentar incluir todos eles? Porque todos eles estão ali e todos eles vão influenciar de alguma maneira aquele ambiente, todos eles fazem parte desse ecossistema. Talvez, eu não sei se Claudinha quiser complementar, se alguém quiser, não sei se eu te respondi, enfim, são coisas também que eu penso, né? I think you did. What I heard is research. Know your social actors, listening to them, and then we talk to them differently, and and we have to protect ourselves because some of our social actors are very aggressive, like the drug traffickers and the corrupt people stealing the land where I work in Honduras. I have to talk to them, but I have to be very careful, and yeah, everybody does, not just me, and listen to what they want, and you have to be very careful. And sometimes the way to listen to them is to not be with them because you cannot. Sometimes you just can't. You always respect them, right? Always respect them, see their dignity, and then don't get in their way because you know what it's like for environmentalists in Guatemala, Honduras, Colombia, Brazil. We know what it's like to say a no to some of these people. Flavia, we are coming up to an hour, so I have all your answers uh, from different questions. I'll do a blog on this so people can keep hearing from you. You have so much to say. What we normally do then is take questions or comments from the people in the chat, and then our speaker can go away because you're busy or you're worn out because I keep asking you hard questions. Or you can sit and discuss with the people too. So you can go at any time you want from here on out. But I think we should list at some of those questions in the chat. Are you open to some of their questions? And then you can have Yeah. the word. Okay. So we have a thank you, thank you. Oh, we're having just thank yous. Obrigadas. Okay. So one of the questions was, I know you can read it too, but how to include the community in conservation efforts. You've talked a lot about the community, but I think we still want to hear more. Sim. Eu penso que é você estando ali. Se você vai, por exemplo, você é uma, então assim, quase sempre eu acho, bom, é porque eu também não quero, não é uma receita de bolo, né? E eu também não quero trazer regras, né? Mas o que eu acho é que a presença constante, mesmo que, tudo bem, se você não mora ali naquele local, mas essa presença constante eu acho importante, porque isso traz confiança, sabe? Eu acho que se as pessoas vêm, né, de uma comunidade, se elas veem que você vai lá, coleta informação,
ou faz alguma ação e vai embora e não devolve, não dá uma devolutiva e some, e dali volta outro ano, faz a mesma coisa e vai embora. Sabe, pequenas, elas não vão confiar em você. Elas não vão confiar. Não, não existe conexão. Lógico que elas não vão confiar, né? Então, eu acho que assim, é um trabalho árduo mesmo, assim, no sentido de você tem que ganhar essa confiança, né? O projeto tem que ter, primeiro, transparência, comunicação e transparência. As ações precisam ser comunicadas. Precisa haver transparência, precisa haver clareza na comunicação, né? Desde dos objetivos, desde o que se pretende, o que se gostaria, né? Então, por exemplo, essa coisa de perguntar o que eles gostariam, ó, a gente está pensando o nosso projeto, a gente, ou, ó, nós fomos contratados para trabalhar pela conservação da espécie tal, ou pela área tal. Então, eu acho que isso tem que ser comunicado de forma muito clara. Eu vim trabalhar para isso. Eu, né, eu recebo, eu vim trabalhar para fazer isso aqui. O meu objetivo é esse, mas eu quero ouvir de vocês. O que vocês gostariam? Como é que vocês veem isso? E aí, manter essa constância tanto na clareza da comunicação, sempre comunicando, ó, agora, então nós fizemos, eu vou fazer isso. Aí tem a ação. Olha, nós obtivemos isso de resultado. Agora nós vamos fazer isso. E eu acho que é comunicar e ouvir, comunicar e ouvir. Ah, ó, isso você está falando, eu entendo, mas eu não consigo modificar, porque tem coisas, né? O mundo ideal era que a gente conseguisse ir construindo esses projetos juntos, né? Mas muitas vezes a gente não tem isso. Às vezes a gente tem um dinheiro que vem para um projeto pronto, e aí não cabe muita mudança ao longo desse projeto, né? Então, mas que pelo menos, sabe, ele seja comunicado todas as fases, pelo menos que você esteja ali conversando com as pessoas e que você comunique o tempo todo, ó, eu estou fazendo isso aqui é porque tem esse objetivo, ó, a gente conseguiu fazer tanto, é, perguntar sim a opinião, ó, isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu não consigo. Ah, isso aqui eu posso tentar conversar com outras instituições e ver o que eu consigo. Ser sincera, sabe? Transparência e sinceridade, eu acho que é isso. É essa maneira como a gente vai incluir a comunidade ali dentro. Claro, o ideal é que a gente pudesse, que a comunidade pudesse tomar decisões, sempre. Eu acho que a comunidade deve tomar decisões. Enquanto ela não puder tomar decisões, enquanto ela for vítima, porque aí ela é vítima, ela só recebe ordens, ela é passiva. E as pessoas, quem é que gosta de receber? Eu vou contar para vocês, eu em 1998, quer dizer, eu estava saindo, me formando. Eu cheguei num lugar no Paraná, no sul do Brasil. E era uma ilha, é uma ilha, e eu cheguei lá, é uma unidade de conservação, é um parque nacional, e eu cheguei lá e conversando com as pessoas ali, né, com um pescador, eu conversando com ele, ele virou para mim e falou assim, isso me marcou. Ele falou assim para mim, aqui é a terra do mico, porque lá tem
um Leontopithecus, lá tem uma espécie que é endêmica dali. E ele disse assim para mim: aqui é a terra do mico. Eu não posso fazer nada. Eu não posso mais pescar, eu não posso mais pegar uma planta, eu não posso fazer mais nada. Só o mico pode, ele dizia para mim. Quer dizer, veja, ele estava magoado. Você via na frase dele. O coitado do mico é um macaquinho, né, gente? É um Leontopithecus. É um macaco. É um saguizinho, assim, pequenininho. É um mico. A gente chama aqui de mico. O macaco não tá nem, né? Ele não tá, não optou por nada, ele não tá nem ali. Mas o pescador, ele se sentiu menor, assim, né? Ele se sentiu menosprezado. A terra dele, onde ele viveu, onde ele nasceu, onde ele cresceu, e que ele sempre pôde fazer as atividades dele, e que, vamos combinar, ele coexistia com o mico. Ele, de repente, não pode mais fazer nada. E aí eu venho hoje, e eu escutei essa semana, Claudinha também é testemunha, as pessoas dizendo: olha, eu não, para mim não me importa mais se a ararinha, é a Cenopsita spix, vai ser capturada ou não. Para mim não me importa mais. Então, assim, vejam, de 98 para cá, parece que ainda pouca coisa mudou, porque as pessoas não são incluídas, porque elas têm pouco poder de decisão. Quem realmente vive e que tem um modo de vida que muito provavelmente contribui para a conservação, porque são essas pessoas que estão ali no lugar onde as espécies estão. Então, se a gente for pensar quem contribui, talvez, para a conservação, talvez sejam essas pessoas, porque elas estão ali, né? É assim, é claro que nem não é simples assim, né? Não são extremos, é sempre, né, toda uma graduação ali no meio, né? Mas eu acho que é isso, assim, sabe? É conversar, estar ali sempre presente. Claro, também você não vai ficar, a gente não dá conta de trabalhar e ficar à disposição de todas as pessoas. A gente tem que botar limites, claro. Isso é com todo o trabalho, a gente bota limites, né? Então, mas aí você tem que deixar claro, olha, aqui sou eu, Flávia Pessoa, e aqui sou eu, Flávia. Então, ó, agora você vai me desculpar, mas eu tô no meu domingo com a minha família, né? Às vezes a gente tem que fazer isso. E é assim, eu acho que é isso, é nessa conversa transparente, real, sincera. Vocês vão me dando feedback e pode ir falando, Loura. Eu queria também, bom, enfim, qualquer pessoa que quiser falar por mim, pode falar. Eu sei que a gente já está para além do nosso tempo, aí vocês que mandam. It's so lovely. It's so lovely. So, what I think we'll do, and I want to listen to Sylvia and Gail, is give you a chance for final words, and then we will go into small rooms and just let people talk for 10 minutes. And you don't have to be a part of that. So, you can just go and people can talk for about 10 minutes. Any last words you'd like to say before, if you decide to go? Closing words? Ah, eu queria agradecer, assim, eu acho que a gente precisa, a gente está muito separado no nosso mundo, assim, né? Muito essa coisa de norte global, sul global, primeiro mundo, enfim, em desenvolvimento, e eu acho que a gente precisa transpor essas barreiras. Essas barreiras, elas, e ainda mais num tempo como hoje, né, que a gente
tá aqui, ó, conversando. Então a gente tem tecnologia para isso. Só basta a gente botar na nossa cabeça que a gente consegue, né? Eu acho que o passo para isso é a nossa mente, né? Então é a gente pensar fora da caixinha, né? É a gente tentar expandir e ouvir mesmo pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes e se ouvir e sair desses limites que nos impuseram, né? Porque eu acho que eles foram impostos por pessoas que não querem que a gente se una porque sabem que a gente é forte e que a gente pode fazer o que a gente quiser. É isso. Muito obrigada por vocês me ouvirem. Eu fico muito feliz e me sinto honrada. Muito obrigada. Many thanks. Muchas gracias. Um, I don't want to say goodbye, but as you said, we set our limits. Você- We're going to let people talk now in their Eu, eu tô, não, mas eu também tô aqui, posso ficar mais um tempo, eu não tenho, tô tranquila. Okay, okay, and so you can go into one of the rooms if you want, or you can stay out here. Yes, please. Can would you put it in the chat? Su correo? Yes, eu Okay. coloquei, vê? E você, eu coloquei, e você pode divulgar. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. And the translators quit working, I think, because you went away and then came back. So I will fix mine. Okay, maybe it will work now. So everybody, just real quick, our next Pronto. conversation is October 31st. It was a wonderful group from India. These people are almost as cool as Flavia. they're they're really great working with people and parents in India. It will be later at 8 because there's such a big time difference. So please register. I will put a recording of this on our line and I will write a blog about it so we can also learn more about it. And then we usually end with any final gratitude or agradecimientos, obrigadas, before we go. And I know we've run over, but so much to talk about and to share. So Thank you. thanks again. Obrigada. Anybody else want to share final comments or questions before we Eu go? coloquei, eu coloquei meu e-mail aqui no chat, flavia.martins@upe.br. E, enfim, vocês podem me mandar e-mail, né? E a gente pode conversar, continuar conversando. E vai ser, para mim, vai ser uma alegria conversar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. It wasn't alegria, it was a joy.